Vamos para o próximo texto. Deixa eu ver, a doutrina de Agostinho sobre a predestinação. Ih, agora os arminianos piram. Então, moleque, eu já falei de Pelágio, agora vamos de Agostinho. Então, ano 428. Ousará alguém afirmar que Deus não conheceu antecipadamente aqueles que concederia a fé? Isso nenhum arminiano vai negar isso, né? Deus com certeza conheceu. E se antecipadamente os conheceu, também previu certamente sua própria benevolência, mediante a qual se digna nos resgatar. Isso, e não outra coisa, é a predestinação dos santos. A presciência de Deus e a determinação, aí é que o arminiano não gosta. A presciência de Deus e a determinação de sua condescendência, através da qual certamente são salvos todos os predestinados. Quanto aos demais, onde está o varão que, entregue ao justo juízo de Deus, se salvará da massa da perdição, onde foram abandonados os de Tiro e de Sidom? Estes, contudo, teriam crido, se tivessem visto os prodígios de Cristo, mas não se lhes concedeu a fé, nem, consequentemente, os meios de crerem. Este exemplo nos ensina, evidentemente, a existência de homens que têm na mente o dom de compreender naturalmente as coisas de Deus, pelo qual são levados à fé, se ouvirem as palavras ou perceberem os sinais apropriados às suas inteligências. E se alguns, no derradeiro juízo de Deus, ainda não estão separados da massa de perdição pela predestinação da graça, então nenhuma destas palavras ou destes atos os atinge. Os judeus, por outra parte, foram abandonados na mesma massa de perdição, porque não podiam crer as obras poderosas realizadas à sua vista. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados por mim. Isaías 6, versículo 10, João 14, versículo 40. Os olhos dos habitantes de Tiro e Sidom não estavam tão cegos, nem seu coração estão endurecidos, pois teriam crido se tivessem presenciado os atos poderosos que os judeus viram. Mas de nada lhes serviu sua capacidade de crer, pois não estavam predestinados por aquele cujos juízos são insondáveis e cujos caminhos são inescrutáveis. Romanos 11, 33. Brabo isso, né? E assim, mesmo sem ser arminiano, chega a dar uma certa dor aqui no coração isso aqui. Então, eu vou só ler 2 textos aqui antes de ir para o concílio de Cartago, só para a gente fechar esse embate deles dois, depois aí a gente vai para o concílio na próxima aula. Então, a gente vê aqui concepção agostiniana da liberdade, cujo serviço é liberdade perfeita, do livro de oração comum, Coleta pela Paz, De Civitae Dei. Agostinho concebe a liberdade não como liberdade de eleição responsável, mas como liberdade de atividades sem empecilho. Fala de libera o arbítrio, mas pensa em libera voluntas. Então, descreve a felicidade sem fim na cidade de Deus. Vamos lá. Não pensemos que carecerão de livre-arbítrio, porque os pecados não terão poder para atraí-los. Serão tanto mais livres quanto mais intentos se acharem do prazer de pecar, até conseguirem o prazer imutável de não pecar. O primeiro livre-arbítrio concedido ao homem criado por Deus na retidão dava-lhe capacidade de não pecar, mas também capacidade de pecar. A nova liberdade será bem mais poderosa, porque consistirá em não ter capacidade para pecar. Será este um dom de Deus e não uma possibilidade natural. Deus não pode pecar. Aquele que de Deus participa, dele recebe a graça de não poder pecar. Assim, como a primeira imortalidade que Adão perdeu pecando consistia simplesmente de poder não pecar, a nova imortalidade será a incapacidade de morrer. Do mesmo modo, o primeiro livre-arbítrio consistia na capacidade de não pecar. O novo livre-arbítrio consistirá na incapacidade de pecar. Certamente, não se pode dizer que Deus mesmo não tem liberdade de escolha só porque é incapaz de pecar. Faço uso do meu direito constitucional de ficar calado e não comentar esse texto de Agostinho, por favor.